Olá, meus queridos Stalkers, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao episódio 12 do Pode Stalkear. Se você aí gosta da pegada desse programa, gosta do tempero desse podcast, eu te convido a se inscrever no nosso canal e a compartilhar essa transmissão para todo mundo, porque o episódio de hoje está maravilhoso. Eu vou apresentar o meu convidado para vocês. Ele trabalha diretamente com a maior paixão nacional, o futebol. Desde muito cedo, ele já sabia o que queria, comunicar essa paixão. Atleticano de coração, o universo não brincou com ele e o conectou com seu time de alma. Hoje ele está à frente de um grande projeto, a Galo TV, que acumula quase 800 mil inscritos no YouTube. Resenha com jogadores, cobertura dos jogos, viagens, vitórias, derrotas, ele vive tudo isso ao mesmo tempo. Seja muito bem-vindo ao Pode Stalkear, Felipe Ribeiro. E aí, Gabi, tudo bem com você? Bem-vindo! Prazer estar aqui com você, satisfação enorme participar do programa. Vamos bater um papo bem legal aqui hoje sobre futebol, sobre Galo, sobre essas paixões aí. Vai ser muito massa. Meu dress code você viu, né? Eu vi, tá. Foi bem, escolheu bem. Pois é. Preto e branco. Ontem você tava na Argentina. Tava, e agora já tô aqui. Já tá em BH, sua vida é essa loucura. Essa correria, né? Um dia a gente tá no país, já tá no Brasil de volta, já programando as coisas que tem pra fazer pela sequência. O futebol não para, né? Até o fim do ano vamos nessa. Eu quero começar te perguntando por que jornalismo esportivo? Eu vou te falar a verdade, assim, sempre foi a minha vontade de trabalhar com esporte na minha vida. Então, assim, eu ficava aquela coisa, vou fazer educação física pra estar perto. Não dava pra jogar futebol porque o talento não deu pra ser profissional. Mas eu queria estar perto do mundo do futebol, eu queria viver isso de perto. E aí, educação física acabou que eu não fiz. Escolhi o jornalismo, e o jornalismo sempre voltado para essa pegada de esporte. Eu trabalhei já com jornalismo de política também e tal, mas o foco sempre foi o jornalismo esportivo para estar perto do futebol, para estar perto de automobilismo, de vôlei, porque eu não gosto só de futebol, eu gosto do esporte em geral. Claro, futebol é a paixão, né, nacional, a minha paixão, mas eu gosto de outras modalidades também que me chamam a atenção, assim, no esporte, e por conta disso eu escolhi o jornalismo esportivo. Você se formou aonde? Eu formei no Centro Universitário Newton Paiva, aqui em BH mesmo. Formei final de 2006. Mas, assim, minha vida dentro do jornalismo esportivo já começa bem antes. Já em 2004 já tinha começado a fazer estágio. Então, dentro da faculdade ainda, eu já estava bem inserido dentro do mercado, dentro do que eu queria para mim, como profissão, como realização enquanto jornalista. Mas você era aquela criança que gostava de assistir programa de esporte, que trocava desenho com programa de esporte. Desenho. Eu gostava de um desenho também, lógico, né? Na minha época assistia muito Cavaleiros do Zodíaco, ficava empolgado com aquilo. Mas, principalmente domingo, assim, eu ia pra casa da minha avó materna e era futebol o dia inteiro, a gente assistia a Band de 9 horas da manhã até final da rodada do campeonato. E tinha Fórmula 1 também na Globo, que eu gostava muito de assistir. Então, com meus tios, com meu avô, eu sempre desenvolvi muito essa paixão pelo esporte, pelo futebol. E acompanhava o dia inteiro, eu trocava tudo. E aí fui crescendo e fui assistindo programas esportivos e vendo aquele debate, sabe? Aquela coisa mais aprofundada, de entrar na parte tática, de conhecer um pouco o dia a dia, os bastidores do futebol. E aquilo ali foi só me encantando, só me cativando a buscar trabalhar com aquilo também. A minha mãe, ela chegou a trabalhar um tempo no estado de Minas, e uma vez ela conseguiu uma excursão pra minha escola, pra gente ir visitar a TV Alterosa. Mas calma, sua mãe é da área? Não, ela não é da área de jornalismo, tá. Mas como trabalhava no estado de Minas, ela conseguiu. E aí a minha turma toda da escola pôde fazer uma visita técnica à TV Alterosa, conhecer ali os bastidores, o estúdio, e na época do Alterosa Esporte. Então, assim, aquilo ali fez assim, é isso que eu quero pra mim. Que legal. Eu tava na 8ª série de colégio e eu já sabia o que eu queria em termos de profissão. E você tem 20 anos de profissão. 20 já. 40 anos, gente. Ele nunca fez um botox na vida. Eu tô começando a precisar já, boba, mas... Você é muito jovem. Muito jovem, 40 anos de profissão. E você iniciou sua carreira em 2004 como estagiário na Band Minas, editor do Minas Esporte. Isso. O que faz um editor? Então, na Band Minas foi esse primeiro contato que eu tive já com o jornalismo diário mesmo, para entender como é que é a rotina. E era o Minas Esporte, que era o programa mais tradicional que tinha na época no estado, né? Tinha grandes nomes, Chico Maia, Flávio Carvalho. Quem apresentava era a Fabiola Andrade, que hoje está no Sport TV como comentarista de rede nacional. E apareceu essa oportunidade porque um grande amigo meu fazia estágio também
nessa mesma função, editor de texto, no Minas Esporte, e acabou o contrato dele. E aí ele falou comigo, você quer? Eu te treino, você participa do processo, você vai lá e se passar, beleza. E fui, passei e comecei. O editor de texto na época, ele cuidava muito assim do off do repórter. Então o repórter escreve o texto, o off é o texto, né, que o repórter vai ler ali, vai gravar antes para a matéria ir pro ar. Então o repórter escrevia o texto, gravava esse texto e eu ficava responsável por meio que fazer algumas correções que tivessem que ser feitas e montar mais ou menos a matéria de acordo com o texto dele. Então a parte do off, né, que é a gravação do áudio, da voz dele, eu deixava montadinha. E aí depois vinha o editor de imagens e cobria. O cara tava falando, sei lá, sobre um jogo do Galo na Libertadores, né, a matéria. Então o editor de imagem ia lá e colocava as imagens do Galo na Libertadores por cima do texto, né, da gravação do repórter. Entendi. Então era mais ou menos isso que eu fazia, eu já colocava a mão na massa desde cedo, era uma responsa e tanto, para um menino de 20 anos, né, Nossa, e é o muito maior programa de novinho. esporte na época do estado, então já cresci com essa responsabilidade já, mas isso dava casca, né, me deu casca, assim, para poder ir crescendo na profissão e aprendendo mais também. Sim. E aí, depois dessa... Você estava no Minas Esporte, você foi para a redação do Lance. Isso. Não foi? Não foi isso que aconteceu? Isso aí, o caminho foi esse. Para quem não sabe, o Lance foi um jornal esportivo brasileiro de alcance nacional, muito forte no Rio de Janeiro. Fortíssimo. Eu vou até trazer uma informação aqui, de acordo com o Instituto Marplan, que é um instituto de pesquisa, em 2009 o Lance vendeu 2 milhões de exemplares. Aliás, eles tinham 2 milhões de leitores mês. Sim. 24 mil milhões de leitores ano. Isso em 2009. 2009 já tinha muito no digital, né? Então eles tinham assim uma visibilidade muito grande, Exatamente. né? Uma tiragem muito grande, sendo a maior venda de banca em São Paulo. Então assim, vendia uma muito, febre. né? Como era trabalhar em jornal? Porque aí já era outro caminho, né? Totalmente diferente. O estágio na Band, eu lembro mais ou menos foi junho, e aí em outubro já apareceu essa seleção para estágio no Lance. E eu não pensei duas vezes, porque o Lance era o principal jornal de esporte que tinha no Brasil, não é só Minas Gerais, era um projeto nacional. E como você já disse bem. acompanhava, né? Já acompanhava. Tipo, o Lance é muito forte no Rio, em São Paulo, e resolveu abrir uma sucursal aqui em BH, uma edição Minas, Lance Minas. E aí eu participei do processo de seleção e quis muito essa vaga para poder participar desse projeto, porque eu ia muitas vezes pra praia, né, que o mineiro que vai para Cabo Frio, em janeiro, vai passar férias com a família em Cabo Frio, e lá era uma febre, assim, na banca tinha vários exemplares de Lance, principalmente porque é aquela época que tá meio que na transição, negociação de jogador que tá indo embora, jogador que tá chegando pro clube, e era uma seção de jornal que chamava Vai e Vem do mercado. E eu ficava vendo ali, quem que o Galo vai contratar? Quem que tá indo embora do Galo? Eu ficava empolgado com aquilo. E aí, quando apareceu essa oportunidade do Lance, eu falei, agora, eu vou entrar de cabeça nesse projeto, vou participar, e participei do processo de seleção. Passei, e aí, novamente lá, o menino de 20 anos estava lá já inserido no principal jornal de esporte do país, para poder trabalhar diretamente. Porque a gente sabe que há muito tempo já, no jornalismo, em todas as profissões, né? O estagiário não tem mais aquela função só burocrática, ele põe a mão na massa mesmo, ele participa, no caso do jornal, ele é um repórter já, ele cobre o dia a dia de clubes, ele viaja para fazer cobertura de jogos, e aquilo para mim foi uma grandíssima escola. O Lance foi uma escola maravilhosa para mim, que até hoje eu pego muitas coisas que eu aprendi lá atrás, principalmente nessa parte de geração, de produção de conteúdo, para poder utilizar hoje dentro da Galo TV, que é onde eu tô. Porque a gente fazia tudo, a gente fazia apuração, a gente fazia a produção da pauta, a gente fazia a execução, escrevia os textos, muitas vezes palpitava nas fotos, na edição, no desenho da página. E eu imagino que deve ter muita pressão, né? Por exemplo, até tantas horas tem que entregar tudo pronto, porque tem que rodar. Exatamente, né? É o famoso deadline, né? Que é o último momento ali que você tem para poder entregar a matéria. E aí, muitas vezes, a informação, ela chega em cima da hora e você tem que se virar, você tem que... E já aconteceu de você sentar pra escrever e falar, meu Deus, eu não tô conseguindo. Gabi, eu vou te falar a verdade, isso comigo nunca aconteceu. Não? Nunca. Eu assim, modéstia à parte, como eu amo tanto fazer isso que eu faço, essa questão do esporte, pra mim é uma coisa muito tranquila. É orgânico, né? É orgânico, é muito simples, assim, vem de dentro, assim, a inspiração e vai, e flui. Flui muito fácil, assim, pra mim, porque
Eu gosto, eu entendo do que eu tô falando. Então isso aí fica um pouco mais fácil de fazer. Mas é claro que tem aqueles momentos de pressão, que você tem que entregar logo a matéria, tem que ir pra banca, o jornal. Porque tem um senso criativo, o jornalista tem que ter isso, né? Tem que ter muito. E a criatividade nem todo dia ela tá aflorada. Nem todo dia ela tá aflorada. Assim, em termos de... Você falou de escrever. Quando você já tem a pauta definida, aí flui. Agora, processo de criação, às vezes, você fica meio pensativo. Você tem que se isolar um pouco e, sabe... ir pro quarto, ficar trancado, saber mais ou menos, pra entender o que tá se passando, não só no futebol, mas muitas vezes trazer coisas da realidade do mundo também que tá acontecendo, de um programa de televisão que tá bombando. Você tem que estar atento a todas as coisas, sabe? Pra poder trazer pra realidade do futebol. Porque também, falar só de futebol, você vai atingir só um público. Você tem que atingir vários públicos, até quem não entende, né? Você tem que ser simples na sua linguagem, você tem que ser simples no seu texto, porque pode ter uma pessoa que tá ali pegando o jornal e lendo e que entende tudo de futebol, mas pode também ter uma criança que tá aprendendo sobre futebol. Então, você tem que falar para todos os públicos. Eu acho que isso é importante dentro desse processo de criação, você pensar nisso tudo, para quem que você tá escrevendo, como que você vai escrever, qual a mensagem que você quer passar. Qual é a pauta, né? A ideia. E fugir também do tradicional. A gente às vezes fala muito só do dentro de campo, mas a gente quer mostrar um pouquinho outras coisas também, fazer umas brincadeiras com jogador, com clube. Eu vou até te perguntar sobre isso mais pra frente, daqui a pouquinho. Qual a sua maior inspiração hoje do jornalismo esportivo nacional? Jornalismo esportivo nacional? Deixa eu pensar, assim, um cara que eu sempre admirei muito o PVC, o Paulo Vinícius Coelho, pela capacidade que ele tem de saber sobre a história do futebol, sobre a história... Ele sabe escalações, assim, de times que são da década de 50, de 60, 70. Então, eu sempre gostei muito do Paulo Vinícius Coelho. É o cara, assim, que eu sempre parava muito para poder ouvir o que ele tinha para falar, porque eu via que tinha coisas ali para acrescentar na minha carreira. Como repórter, né, que é hoje uma função que eu faço muitas vezes também, em lives, em transmissões, eu admiro pra caramba um cara que é meu amigo até, que é o Guto Rabelo, que tá na Globo Minas hoje. É um profissional... eu conheço. Nossa, é um profissional de primeira qualidade, top de linha, o Guto, e uma pessoa melhor ainda. É um cara muito sensacional, assim, que eu gosto do trabalho dele, admiro, procuro ver as matérias que ele faz pra poder me inspirar, e tenho o prazer, assim, de ser um amigo que eu tenho dentro da profissão, até porque a gente começou quase junto. Então é muito legal, assim, a gente acompanhar a evolução de um amigo nosso e ver que a gente também tá caminhando. Perfeito. A queda do lance, porque aí, voltando a respeito do lance, ele parou de ser vendido no formato impresso, Sim. né? Hoje ele tá só no digital. Você atribui muito essa queda do impresso, principalmente à pandemia? Eu acho que não, Gabi. Eu acho que já era um processo natural, assim, você ir migrando do impresso pro digital, sabe? Talvez a pandemia pode ter acelerado. Mas em 2009, mais ou menos, que é quando fechou a redação do lance aqui em Minas Gerais, já se falava muito em digital, mas eu acredito que o lance, ele só não ficou ainda maior o projeto, porque ele demorou um pouco nessa virada de chave. Ele ainda conservou muito no impresso e esqueceu um pouquinho do digital. A gente tinha, por exemplo, assim, uma recomendação, um furo de reportagem, uma coisa muito importante. Não, vamos guardar para amanhã já sair na edição do jornal. E na internet não tem espaço para isso. Você tem que soltar na hora a informação, porque é o famoso guardar picolé no bolso. O picolé vai derretendo dentro do seu bolso, você vai perder a informação, você vai perder a notícia em primeira mão. E o lance, ele demorou a migrar pro lance net, né? Ele tinha o lance e o lance net. Teve essa resistência, né? Teve. E aí, em contrapartida, o Globoesporte.com, do Grupo Globo, veio muito forte no digital. E eles investiram tudo no digital, realmente. E aí, passou a ser um baita de um concorrente. E como saiu na frente no digital, e tem toda uma estrutura, um suporte do Grupo Globo, né? É a maior referência hoje em termos de digital, de esporte nacional, é o Globoesporte.com, é o site, o ge.com. E aí acabou engolindo o lance. E aí nessa acabou perdendo um pouco o timing do digital, e por isso eu acho que o projeto não se tornou maior do que era. Porque tinha, assim, tudo pra ser muito bom. Ele era muito bom, mas tinha tudo pra ser o maior, uma referência disparadamente, assim, de mercado. E aí parte da equipe ficou no digital ou trocou todo mundo? A gente ainda ficou um tempo, eu fiquei 2 anos ainda, aí eu fiquei como coordenador da operação aqui em Minas. A gente tinha mais 3 estagiários, e aí eu já tava cobrindo o Galo já nessa época, e coordenando também a operação.
A gente fazia de home office, trabalhava de home office, ia para os centros de treinamento, poder acompanhar o dia a dia, e escrevia ainda um pouco pro jornal, mas já tentando migrar, né, para poder o digital pro Lancenet. Tentaram fazer também uma TV Lance, rádio Lance, mas que acabou não indo muito pra frente. Entendi. Falando em pandemia, antes da pandemia, a imprensa ela podia acompanhar os treinos, Sim. né? Ela entrava, ela conseguia registrar toda a parte técnica do treino, né? E isso, de certa forma, era um spoiler do que a gente ia ver nos jogos. Hoje, grande parte dos clubes proíbem a imprensa, né, de entrar. O que você pensa a respeito disso? Eu acho que era um processo também que, assim, talvez tenha acelerado com a pandemia de acontecer, mas que eu tinha certeza que um dia aconteceria. Porque isso já acontece nos clubes europeus e, assim, a gente tem sempre a questão de copiar o que vem de fora, de copiar o que dá certo, principalmente no futebol europeu, que é a referência mundial. Hoje, se eu não me engano, é praticamente zero acesso de imprensa também aos CTs dos principais clubes europeus. Ou, tipo, tem uma vez por mês, uma entrada com 15 minutos ali para registrar algumas imagens. Então, assim, eu já esperava que isso fosse acontecer. A pandemia acelerou. Eu acho que, assim, os clubes, eu entendo muito, tá? O pessoal da imprensa que quer estar lá no dia a dia, que gostaria de ter esse acesso mais ao centro de treinamento. Mas eu também entendo muito o nosso lado hoje falando, né, dos clubes, de querer uma privacidade, de querer que os jogadores tenham essa privacidade dentro do ambiente de trabalho. Sim. Não é esconder, porque a gente mostra muitas coisas também através da assessoria de imprensa e da Galo TV, por exemplo, todo dia a gente gera imagens para a imprensa poder utilizar. Eu acho que vai muito mais pelo lado da privacidade, de você ter o seu local de trabalho preservado, para o jogador poder se sentir mais à vontade, para o treinador, a comissão técnica, para todo mundo dentro do clube se sentir um pouco mais protegido, digamos assim, e ter mais intimidade para poder, no dia a dia, ser feito o trabalho da melhor maneira possível. Mas eu já esperava. Mas já aconteceu, por exemplo, de pegar talvez uma lesão de um jogador no treino e já especular que ele não estaria no próximo jogo. Você fala da imprensa, por exemplo? A imprensa. Ah, sempre tinha, né? Muitas vezes isso tinha. Estrategicamente pro clube não é tão pro time não é tão interessante. De repente não, porque o futebol, hoje, a informação ela circula muito rápido, né? Então, assim, tá cada vez mais difícil de você guardar, digamos assim, as armas contra o seu adversário, contra o time que você vai jogar. Então, assim, quando tem essas questões de vazamento, é muito mais complicado, né? Quando a imprensa tinha acesso e tudo, ficava muito mais fácil do adversário saber o que estava acontecendo. Hoje já é um pouco mais difícil, apesar de... todo mundo se conhece hoje no futebol, todos os jogadores das comissões técnicas se conhecem. Aí rola a fofoca. Sempre tem. Por falar em imprensa, como que funcionam as coletivas? Eu sempre tive curiosidade de saber isso. Por exemplo, é sempre o treinador e um jogador, não é? Que é convocado para coletiva. A gente tem hoje... a gente não tem a coletiva diária hoje na Cidade do Galo, até por conta também de falta de demanda, tá? Muitas vezes a gente abria diariamente coletivas e às vezes tinha lá 2 jornalistas participando. Ah, sim. Então, assim, acabava que a gente não colocou todos os dias. Mas a gente, assim, costuma 1 ou 2 vezes por semana, tem no CT, na Cidade do Galo, de forma virtual, de forma remota, né? Pela internet, pelos programas que tem hoje para poder utilizar. A gente escolhe um jogador para poder falar. E aí vai respeitando meio uma ordem. O fulano falou aqui agora, então depois ele vai pro fim da fila, aí vai dando oportunidade para todo mundo falar. Mas todos têm que falar? Todos falam. E se algum falar assim, não quero, não tô afim? Não, ele tem que fazer, a não ser que seja uma questão pessoal, que o cara esteja passando por algum problema pessoal, aí você tem que ter um bom sensozinho, conversar, mas geralmente a gente não tem problema com relação a isso. Se escalar fulano, beltrano pra poder dar uma entrevista, ele vai participar numa boa, até porque eu acho que o jogador entende também que é importante pra ele falar sobre o trabalho dele, falar sobre o momento que ele tá vivendo, muitas vezes até no momento ruim também dele, é importante pra ele, de repente destacar o que tá acontecendo, né, o que pode melhorar. Então o jogador ele tem essa consciência também de que é importante para ele dar entrevista. Nos jogos, aí sempre tem a entrevista do treinador no final do jogo. Sempre o treinador vai falar depois do jogo, até para poder analisar a partida, para poder falar com o torcedor mais diretamente, o que aconteceu, o que deu certo, o que deu errado. Os jogadores, eles falam geralmente em entrevista ou no campo para a detentora dos direitos de transmissão, ou na zona mista que a gente monta ali perto do vestiário, na arena principalmente, em que eles vão passando e a imprensa vai abordando cada atleta para poder falar individualmente. Na Libertadores, é um processo diferente, porque a Conmebol ela exige sempre que tenha o treinador e um jogador na sala de coletiva.
a Conmebol que controla a Libertadores, né? Ela que é a entidade máxima do futebol na América do Sul. Então ela estipula, ela tem algumas regras a mais, então ela estipula que sempre tem o treinador e um jogador que geralmente ela escolhe, mas assim, às vezes o clube também pode ter o poder de decisão na hora de definir quem que vai falar. Mas é isso, aí quando é jogo, você tem o contato direto com a imprensa, o contato ali físico, né, presencial no estádio. Mas fora isso, no CT é sempre de forma remota. E quando é pós-derrota? É difícil, né? Eu imagino. Mas os caras estão sempre... O jogador de futebol é uma das profissões que tem evoluído muito, assim, na questão da comunicação. Os atletas hoje, eles já sabem se comunicar muito melhor do que antigamente. Eles já sabem mais ou menos como se portar numa derrota, num empate, numa vitória. Não ter um discurso tão eufórico na vitória e nem pra baixo ou tão polêmico que vai causar algum problema na derrota. Ele tem um equilíbrio. O jogador de futebol, muitas vezes as pessoas têm um preconceito com o jogador, de achar que o jogador não é inteligente, só sabe jogar bola, não sei o que lá. O jogador é inteligentíssimo, ele cada vez mais ele procura saber o que tá acontecendo no mundo. As redes sociais, poder stalkear, ajuda bastante também, né, de saber o que tá acontecendo. E ele já vai bem mais preparado para poder falar em público, para poder dar a opinião dele, para poder falar realmente o que ele pensa, ao mesmo tempo se protegendo também e protegendo a instituição que ele defende. Porque eu imagino que deve ter aquele jornalista que alfineta, né? Sempre que tem. Vem com sangue no olho. Sempre tem. Ele pode não responder? Ele pode se abster de uma pergunta? Pode. O repórter pode perguntar e o jogador pode responder ou não. Isso sempre foi meio que uma regra. Eu já tive episódios quando eu tava na imprensa que eu fiz perguntas que as pessoas não quiseram responder. Ou o jogador ou o treinador não quis responder. Porque também, às vezes, é melhor o cara não responder do que falar uma bobagem. Uma coisa que vai comprometer não só ele, como a instituição, né? Então, mas antes de começar a coletiva, não se fala assim, disso aqui a gente não vai falar hoje. Não tem essa... Todo mundo vai abordar o que quer. Pode perguntar o que quiser, e sempre. também eu respondo se eu quiser. Exatamente. E às vezes o cara pergunta uma coisa querendo alfinetar, e ele pode ser alfinetado também, e ele tem que estar preparado pra isso, o jornalista, né? Porque o cara pode também tomar uma resposta atravessada. Tá cada vez menos, tá menos polêmico o futebol, eu diria, nos últimos anos. Antigamente é muito mais polêmico, os caras iam muito mais pro choque, o jogador, diante de uma pergunta mais, como diz, mais áspera, assim, mais ácida, né? O jogador, acho que ele ia mais pro fight. Hoje, já respira um pouco mais pra poder responder ou não. Tem a ver com esse preparo que você tem muito a ver. Têm, né? Sim, sem dúvida. O jornalista esportivo, ele é um torcedor. Sim. E não necessariamente ele vai trabalhar pro time de coração dele. Exatamente. Você teve hoje esse privilégio, né? Como eu disse na sua apresentação, o universo te conectou com o Galo. Com certeza. Como separar o lado torcedor do lado jornalista? Essa foi a primeira coisa que eu aprendi. A primeira lição que eu aprendi no jornalismo esportivo, lá no Lance, foi essa. Porque o meu editor, ele sabia que eu era atleticano, que eu sempre fui atleticano, e ele falou comigo, Felipe, você vai cobrir o Cruzeiro. A partir de agora, você vai entrar e vai cobrir o Cruzeiro. O que é cobrir o Cruzeiro quando eu falo? É você estar lá no dia a dia, no centro de treinamento, na Toca da Raposa, acompanhando os treinamentos, acompanhando a rotina de trabalho dos atletas, da comissão técnica do Cruzeiro, participando dessas entrevistas coletivas. Eu era um setorista de Cruzeiro. Eu estava lá todos os dias na Toca. E aquilo ali me fez entender que a partir do momento que eu entrasse do portão para dentro da Toca da Raposa 2, eu era o Felipe Ribeiro jornalista. Do portão para fora, eu poderia ser o Felipe torcedor. Mas lá dentro não. Lá dentro eu tinha que manter a postura, eu tinha que ser profissional, eu tinha que apenas relatar o que eu via, os fatos, sem querer tumultuar, sem querer polemizar as coisas, sem querer favorecer de repente o Galo, plantando alguma notícia que fosse gerar polêmica no Cruzeiro. Sim. Foi uma baita de uma oportunidade de crescimento profissional, assim, pra mim. Foram 4 anos cobrindo o Cruzeiro. Como eu falei, estagiário ainda, né? Mas já participando do dia a dia, indo pra Toca, viajando para poder cobrir jogos importantes, jogos de Copa do Brasil, jogos de Libertadores. E ali, a partir do momento que eu entrava lá e começava a escrever, eu conseguia tranquilamente separar as coisas. Porque eu acho que, assim, a credibilidade, ela demora muito tempo pra gente conseguir. Mas você perde ela, num estalar de dedo, sua reputação pode ir embora. Então, você tem que ter muito essa consciência do que você tá fazendo ali enquanto profissional. Você tem que ser muito isento na hora. E nessa época houve uma polêmica, né, envolvendo a sua imagem. Sim. Porque vazou, gente, uma foto dele.
Galo, uniformizado e tudo. Como que você lidou com essa situação na época? Eu não sei qual é o nosso público que tá acompanhando a gente, mas era da época do Orkut ainda. No meu Orkut tinha uma foto com os meus amigos. Eu tava num dia de folga, fui pro Mineirão com eles e... Eu me lembro, eu tirei o fotógrafo era inclusive do Lance, eu tava de folga, mas o fotógrafo tava trabalhando no campo, o Gil Leonardi. Um abraço pra ele, gente boa demais, meu amigão. E aí ele tirou essa foto, tava eu e mais 3 ou 4 amigos, eu tava uniformizado, camisa do Galo, deixando claro que eu comprei meu ingresso, eu não dei carteirada, eu tava na minha folga. E ele falou, eu postei. Falei, natural, eu sou atleticano, postei no meu Orkut, né? Como se ninguém fosse ver, né? Já se stalkeava muito naquela época do Orkut, tá vendo? E aí, um belo dia eu tô chegando na Toca 2 pra trabalhar, e aí o Marcos Leandro, que era narrador da Globo, apresentador do Globo Esporte na época, meu amigo também, eu tava chegando pelo estacionamento assim, andando até a sala de imprensa, ele falou, pô, Filipinho, sacanagem fizeram com você, hein? Eu falei, como assim, Marquinhos? O que aconteceu? Tem uma foto sua de camisa do Galo pregada no quadro de avisos lá da sala de imprensa. Desagradável. Não, muito desagradável, né? Eu cheguei, total. Eu já fui tremendo o caminho inteiro, já falei assim, acabou minha carreira, vão me mandar embora, vai cancelar meu estágio, eu não vou conseguir trabalhar em outros lugares, porque em Minas Gerais tem muito essa bipolaridade, né, Atlético Cruzeiro, com todo o respeito que o América merece, que é um clube hoje muito organizado, inclusive, é um clube que hoje tá na Série B, mas tá sempre frequentando ali a Série A, competições internacionais, inclusive, mas a questão de torcida, a paixão é muito maior Atlético Cruzeiro. Então, se você se declara para um time, o leitor do seu jornal do outro já vai te ver meio com maus olhos, assim. Ele é atleticano, tá escrevendo sobre o Cruzeiro, ele vai querer caçar confusão. Embora eu nunca tenha feito isso. Aí cheguei lá na sala de imprensa e tava mesmo minha foto lá no mural lá, e eu falei, pô, que desagradável, né? O diretor de comunicação era o Valdir Barbosa, na época, lá no Cruzeiro. E, assim, eu fiquei muito chateado, sabe, Gabi? Fiquei muito mesmo, porque eu era um menino começando a carreira, ainda... muito jovem, com 20 anos. Dedicado, querendo construir a minha carreira, meu espaço. E eu acho que não é assim que você resolve uma situação dessa. Poderia ter me chamado para uma conversa, eu aceitaria numa boa. Talvez não mudasse a postura, tá? Minha foto talvez continuasse lá. Mas acho que uma conversa seria muito mais saudável do que expor uma situação dessa, assim, para todo mundo, com profissionais muito consagrados que frequentavam o centro de treinamento na época, já... pessoal das antigas, da imprensa, que eu tinha uma admiração muito grande. Só que assim, todo mundo foi a meu favor, então eu fiquei muito tranquilo com relação a isso. Na mesma hora, eu liguei pro meu editor, né, pro Daniel, pro Bortoleto, contei pra ele o episódio e eu falei, Daniel, aconteceu isso e tal. Você que sabe como é que vai ser decidida a situação. Ele falou, que isso, filho, você tá doido? Todo jornalista esportivo tem seu clube. Senão ele não optaria por estar no jornalismo esportivo. Faz o seu trabalho aí da maneira possível, você vai continuar cobrindo o Cruzeiro todos os dias. E aí virou um caso de diretorias, porque o presidente do Lance mandou e-mail, não sei, ou ligou pro presidente do Cruzeiro na época, o Alvimar Perrella. Alvimar é um cara sensacional, muito legal. Um dirigente do tipo que faz falta hoje no futebol brasileiro, porque era um cara que, claro, tinha um pouquinho de pimenta e tal, de clássicos, mas era um cara muito legal de lidar no dia a dia, era um cara da paz, não era um cara de confusão. Administrativamente foi importante também na época pro Cruzeiro. E o Alvimar entendeu a situação, não veio me cobrar nem nada. Pelo contrário, depois fiz entrevistas exclusivas com ele, me tratou super bem. Então eu acho que assim, eu acho que foi um erro na época. Mas o bem sempre vence. Eu acredito nisso também. Né? E acabou tudo bem. Acabou tudo bem, graças a Deus. Eu sei que você é atleticano desde pequenininho. Sim. Mas você já viveu algum momento que te emocionou ao lado do Cruzeiro? Nesses 4 anos de trabalho? Assim, eu procurava não me envolver nada, né? Porque eu tinha que realmente relatar os fatos do que aconteciam. Meu pai é cruzeirense, por exemplo, entendeu? Então, assim, essa questão de dividir as atenções, assim, eu não tinha nada relacionado à paixão. Eu tinha o lado profissional, de escrever sobre o Cruzeiro, de contar, mas... emocionar não, embora eu gostasse de muitos jogadores que estavam lá, né, jogadores como o Fred, como, quem mais que eu posso falar, o Fábio Santos, que depois veio trabalhar no Galo também, teve o Argel, que era um zagueiro que jogou no Cruzeiro, que acabou ficando bem chegado assim na época, o Fábio, goleiro, tinha uma ótima relação com ele também, então assim, eu gostava das pessoas, os funcionários mais simples que trabalhavam na Toca, eu tinha contato com todos eles. Falar assim, da instituição que você tá torcendo é forçar a barra.
Mas pelas pessoas que estavam lá, eu tinha um apreço muito grande. Dorival Júnior, que hoje é técnico da seleção brasileira, tive uma ótima relação com o Dorival no Cruzeiro. Adilson Batista também tive uma relação muito boa com ele. Levir eu tive um probleminha com ele, mas passou também. Depois encontrei ele trabalhando no Galo e foi tudo bem, tudo tranquilo. O Levir foi o seguinte, porque o Levir, ele vinha sendo questionado pelos resultados do Cruzeiro e a gente fez um levantamento na época de que o Cruzeiro não estava utilizando jogadores das categorias de base. Só tinha jogador que vinha de fora. E isso ele não gostou muito dessa matéria. E o que aconteceu? Pouco tempo depois, ele acabou sendo demitido. Ele foi eliminado, se eu não me engano, na Copa do Brasil pelo Paulista de Jundiaí, que era um time de menor expressão, mas acabou sendo até campeão naquele ano, 2005. E aí, na coletiva de despedida deles, assim, do Levir, ele, imediatamente, das primeiras coisas que ele falou na coletiva, tem alguém do lance aí? Aí o menininho de novo lá, 20 aninhos lá, aqui, ó, vocês conseguiram, né? Vocês conseguiram me demitir. E eu falei, não, Levir, menino, eu consegui ainda responder, porque era pra estar todo... Cagado, né? Era pra estar todo borrado. Era pra ir direto pro banheiro e trocar a fralda. E eu consegui falar, não, Levir, a gente não tem nada a ver com essa situação, não. É uma decisão do clube. Ele, vocês fizeram essa matéria e tal. Ele não gostou muito, mas faz parte também o cara não gostar. A gente tá ali pra poder relatar os fatos. E não tava sendo realmente utilizada a base do Cruzeiro na época. E aí acabou tendo esse entreveirozinho. Mas depois fui conhecer o Levir pessoalmente no Galo, quando ele trabalhou. E que figura humana espetacular. Que figura maravilhosa é o Levir Coupe. É um cara super do bem, um treinador muito vitorioso na carreira dele. Conquistou título no Cruzeiro, conquistou título no Galo. É um paranaense que fez sucesso aqui em Minas Gerais. E ele é um cara, gente boa, mas gente boa de verdade. Ele só tava engasgado. Acho que também ele ainda não tinha toda a experiência que ele tinha de profissional pra poder, na época, contornar um pouquinho filtrar, melhor. Achar o meio termo. Sim. Agora eu quero saber como é que vocês conseguem saber as fofocas de compra, venda de jogador. Como é que vocês ficam sabendo desses furos assim? Esse é a divisão da minha carreira, né? Quando eu sou a pedra e quando eu sou a vidraça. A pedra, é o que eu falo, é a imprensa, o jornalista que tá ali pra poder cutucar, pra poder descobrir as coisas. E a vidraça é quando a gente tem que proteger a informação quando tá dentro do clube. Enquanto jornalista da imprensa, a gente tem muitos meios pra poder descobrir assim, as coisas que estão acontecendo, seja uma escalação, seja uma negociação que está acontecendo. A gente tem empresário de jogador, a gente tem dirigente do próprio clube, a gente tem o próprio jogador, a gente tem imprensa de outros lugares. Por exemplo, um cara tá lá em Portugal. Liga lá pro cara de Portugal, faz o contato com ele e vê o que tá acontecendo mesmo. Contato é tudo também nesse meio, né? Muito, muito importante o contato. Então, isso aí acionava um jornalista lá de Portugal pra poder saber, e aí, o fulano de tal tá vindo pra cá mesmo e tal? Olha, tem alguma negociação aqui. E aí, se ele não sabia disso, ele passa a saber e correr atrás lá em Portugal também, da informação. O empresário você tem que tomar cuidado, porque o empresário, muitas vezes, ele quer te usar pra valorizar o atleta dele. Né? Ele, de repente, ele fala, fulano de tal tem uma proposta do Real Madrid, Felipe. Você não vai cair nessa de cara, sabendo que o cara, muitas vezes, não tem o potencial pra estar no Real Madrid. Beleza, mas também não descarta a informação. Eu vou correr atrás através de outras fontes. Aí eu vou no clube, aí eu vou, igual eu falei, na imprensa lá da Espanha, por exemplo, pra poder tentar um contato, saber... Então tem isso, gente? Tem informação demais. falsa pra valorizar tem o demais, passe? Tem muita informação. Porque através disso, o cara pode subir o valor de mercado do atleta dele. Que loucura. Pode conseguir um contrato melhor, com um salário melhor pro cara. Então tem muito esse jogo, assim. Tem muito esse jogo. Tem empresário que é picareta e tem empresário que é sensacional, que é um cara profissional top de linha, realmente. Que cara não vai ficar te usando à toa pra poder fazer isso. Ele vai te passar informação, sim, mas não só com esse interesse de querer, vou só querer valorizar. Não, ele quer porque ele quer ter o atleta dele na mídia. Mas também não vai inventar uma história de um Real Madrid querendo buscar o jogador aqui. E existe venda de informação? Eu nunca vi. Eu nunca vi esse tipo de coisa, assim, de vender, de me oferecer, por exemplo, ó, Felipe, aqui, ó, vou te dar tanto aqui, pra você poder, ou de repente vai ter uma negociação, você leva tanto, nunca chegou nada até mim, e se chegasse eu rechaçaria na hora, porque não é pra mim, assim, esse tipo de coisa. É questão de índole, né? É questão de índole, de postura mesmo profissional. Qual que é o papel do empresário na vida do jogador? O que ele faz?
ele é muito importante, assim, na vida de jogador. Quando o cara é bom empresário, ele alavanca a carreira do atleta. Ele consegue ali bons contratos, ele tem bons contatos em clubes grandes, em clubes importantes. Ele dá uma chamada de atenção no atleta, ele muitas vezes faz papel de pai de jogadores, de falar com ele, ô fulano, você tá no seu primeiro contrato profissional aqui, pra que você vai comprar uma BMW? Por que você no primeiro você não compra uma casa, ou você não dá uma casa pros seus pais, que tanto te ajudaram? Não é o momento ainda de você já dar esse passo na sua carreira. Vamos com calma, vai chegar a sua hora de você ter sua BMW, você ter sua casa maravilhosa, mas primeiro vamos com calma. Você nem sabe ainda como é que vai ser sua carreira. Esse contrato foi bom, mas amanhã você pode machucar o joelho, e aí? Você vai perder a sua profissão muitas vezes, pode acabar a sua profissão. Então, o empresário ele é fundamental ele deveria ser mais até um mentor. Eu vejo muitos que não são, que estão só interessados, ouvia, né, na época. Hoje eu não tenho tanto contato com o empresário mais. Mas eu via muitos que só tinham interesse ali de fazer o dinheiro em cima do cara. E não, hoje o empresário, ele tem muitos que contratam assessorias de imprensa particulares pros atletas, gestão de rede social, que é muito importante. O cara não pode estar despreparado para esse mundo digital hoje. Porque qualquer coisa que ele postar, ou vai levantar ou vai jogar a carreira dele lá embaixo. Então ele tem que estar antenado com isso também. E hoje já tem isso. Os empresários, eles já contratam empresas especializadas nisso, em rede social, em marketing esportivo, para buscar contratos de patrocínio para esses jogadores pessoais, né? Contratos particulares para eles, fora de clube. Então o empresário ele tem um papel muito importante. Um departamento jurídico para ele, para elaborar os contratos do jogador, saber o que ele pode fazer, o que não pode, onde que ele pode ganhar mais, onde é que ele pode ser um profissional melhor, assim, ter um contrato melhor com os clubes. Então ele é fundamental. E ele ganha dinheiro nesse processo de compra e venda? Também, ele tem a participação dele. E no salário também? Não, o salário eu não... Já pode ter tido casos assim de ter, né? Uma rachadinha, falando popularmente. Mas não, eu não conheço assim. Eu conheço, ele recebe o retorno por ter investido no atleta através das negociações. Ou de venda, ou de uma renovação de contrato. É mais ou menos por aí. Ah, perfeito. Mudando de assunto, em qual momento a TV Galo, hoje Galo TV, mudou o nome? Se inspirou também no gringo? Nas TVs gringas, né? Foi. Eu tô tentando lembrar aqui se foi 2022. Foi 22. Em 22 teve a mudança de TV Galo para Galo TV, porque a gente fez uma pesquisa de mercado e a gente viu que as TVs dos clubes, principalmente fora, e algumas do Brasil também, já colocavam primeiro o nome para depois o TV. Então era Real Madrid TV, Chelsea TV, PSG TV, aí sempre vai Corinthians TV aqui no Brasil. Então aí a gente meio que resolveu fazer essa mudança também para ter uma nova repaginada também, né, na marca assim da Galo TV, que era importante depois de tantos anos, desde 2006. É TV pioneira, inclusive, de clubes no Brasil. Era como TV Galo. E aí teve essa mudança para Galo TV, para dar uma cara nova, uma mexida também. Muita gente ainda fala TV Galo. Muita gente ainda fala. Aí eu fico bravo. Não é TV Galo, é Galo TV. O Hever, né, jogador nosso, ex-jogador agora, tô me acostumando ainda com a ideia de que o Capita parou. Ele falava, e aí TV Galo? Eu falei, Hever, é Galo TV, você vai me fazer falar errado depois. Você fica falando só TV Galo, uma hora no ar eu vou falar TV Galo e vai ser ruim pra mim. Aí ele fica, bom dia TV Galo. Não, Hever, é Galo TV. Em qual momento a Galo TV chega na sua vida? Ela chega na minha vida, eu entrei pro Galo em 2016, com o projeto de um aplicativo que a gente tinha de ter as notícias mais fácil ali, né, na palma da mão do torcedor, no celular, para ele estar sempre recebendo as informações em primeira mão, notificações ali com os pushes, a tabela de jogos. A gente queria tornar uma coisa bem interativa. Só que a empresa que foi contratada para fazer esse aplicativo, desenvolver assim a parte tecnológica, ela não deu conta do recado. E aí começou a ter muito problema e a gente teve que tirar esse aplicativo do ar. E aí eu falei, então agora eu tô fora, né? Porque eu vim para fazer isso. E acabou 2 anos depois, não deu muito certo. Mas aí não, aí o Galo me chamou para poder tá dentro da comunicação mesmo, integrado, e fazer parte da equipe. E aí em 2018, a gente tinha uma necessidade de dar uma cara nova pra TV Galo na época também, em termos de reportagem. E aí falaram comigo, Felipe, a gente tá querendo te colocar como repórter da TV Galo. A gente acha que você tem um perfil legal e tal pra isso, você se comunica bem. Eu falei, gente, eu me comunico bem? Eu sou de impresso, eu só escrevo na minha vida, nunca fiz TV. E realmente nunca foi, Gabi, assim, um objetivo meu. Porque tem muita gente que no jornalismo vai pelo
como se diz assim, pelo status, né? Pelo glamour de botar a cara, de aparecer, de ter a imagem. E pra mim, eu nunca tive isso, até porque eu sempre me considerava uma pessoa muito tímida, assim, eu travava em relação a vídeo. Esse foi um período de dificuldade profissional pra me adaptar. Mas falei, se vocês acham que eu dou conta, vou tentar, vou encarar. Aquela coisa do, tá com medo? Vai com medo mesmo, né? Então eu encarei o desafio. E claro que no começo eu apanhei muito, eu errei muito. Eu pensei em parar, em desistir. Falei, tipo assim, isso não é pra mim, eu não quero mais. Eu ficava muito nervoso, sabe? Tomava conta de mim. Frio na barriga, dor de barriga, realmente, entendeu? Aí eu falava assim, eu acho que não é pra mim, eu tô sofrendo demais pra fazer isso aqui. E quando a gente sofre, a gente não consegue desempenhar bem nada que a gente tá tentando fazer. Mas aí foi passando o tempo, eu fui me acostumando, fui melhorando um pouco, crescendo, melhorando. E hoje eu me sinto um profissional bem melhor, assim. Não vou dizer que eu sou o melhor, não. Longe, muito longe disso. Mas eu dou conta de fazer as coisas que me são propostas hoje dentro da Galo TV. E aí teve essa migração, 2018, dali eu comecei a fazer mais, comecei a fazer ao vivo. Errei muitas vezes ao vivo. Teve uma vez, foi engraçado. Eu sempre acostumado com um jogo de futebol à noite, né, e tal. E aí a CBF, né, começou a colocar jogos do Brasileirão de manhã, domingo, 11 horas da manhã. E aí eu acho que foi minha primeira entrada ao vivo, assim, na minha vida. Cheio de equipamento, penduricalho, fone e tal. E eu sem saber como é que manuseava aquilo. E aí o Fábio Pinel, que era o narrador, né, o apresentador da nossa transmissão, ele tá lá fazendo aquela introdução e tal. Estamos aqui na Arena Independência. E agora vamos com as informações do repórter Felipe Ribeiro, diretamente do vestiário, 11 horas da manhã. Bom dia, Felipe. Como é que estão as coisas por aí? Traz informações. Boa noite, Pinel. Acostumado com o jogo à noite. Gente, não tinha jogo de dia. Mas aí você seguiu o baile? E segui. Nervosão, tremendo, igual o Vara Verde, mas segui, né? Fui lá e fiz. E foi assim, foi uma experiência traumática, mas ao mesmo tempo que ensina, né? Ai. A Galo TV, ela é apartada do Clube Atlético Mineiro ou pertence ao grupo? Ela pertence ao Galo. Ela é do Galo. Ela é do Atlético. Tá. Ela é da instituição do Clube Atlético Mineiro. Somos todos funcionários do Galo lá dentro. Então, assim, é a TV oficial do Clube Atlético Mineiro. Tem outras TVs que falam sobre Galo e tudo, mas a oficial é a Galo TV. E como que funciona a estruturação da comunicação do Galo? Assim, existe uma hierarquia? Você reporta o seu trabalho a alguém? A gente tem uma hierarquia dentro da nossa comunicação que tem como, lá em cima, no topo, o André Lamonier, que é o nosso diretor de comunicação. E aí, hoje a gente tá muito integrado, rede social e Galo TV. Há alguns anos a gente tinha muito essa divisão. Você é da equipe de redes, você é da equipe da Galo TV. É uma coisa que no último ano, principalmente, a gente procurou integrar mais, porque no fim das contas todo mundo é a comunicação do Galo, né? Então não tem por que a rede social tá produzindo uma coisa, a Galo TV outra, e não conversar. Sim. As duas partes têm que estar sempre juntas, sempre conversando. É uma coisa que a gente tem trabalhado bastante no dia a dia, porque às vezes o cara faz um vídeo pra rede social, a Galo TV tá fazendo o mesmo vídeo pra Galo TV. Então, tava batendo cabeça. Então, hoje a gente consegue juntar as partes, unir forças, porque a gente tem uma equipe que, modéstia à parte, é uma equipe talentosíssima. Temos profissionais, assim, muito bons realmente dentro da comunicação do Atlético. Criativos, prestativos, proativos. Se você precisar do cara, a qualquer hora do momento, qualquer hora do dia, ele vai estar ali para poder te ajudar, para poder fazer alguma coisa que venha. Porque no futebol a gente sabe que acontece tudo a todo momento, né? Não tem muito essa questão de hora. Então a gente, além de ter uma equipe muito envolvida, muito engajada, são profissionais muito, muito, muito talentosos. E por isso eu acho que a gente tem crescido tanto na comunicação do Galo. Como que é a sua rotina de trabalho? Você tem um horário pra chegar, um horário pra sair? Não existe muito, assim, questão de horário, né? Eu acompanho muitas vezes o dia a dia do futebol. Então, por exemplo, se o treino é de manhã, eu já tô cedo lá, 7 horas da manhã já tô na Cidade do Galo, pra poder acompanhar o dia todo, e aí produzir vídeo, produzir conteúdo pra Galo TV ou pra rede social também. E aí vamos ao longo do dia pra poder produzir, editar, poder colocar no ar, subir pro YouTube, publicar. A gente tem uma rotina de passar tudo que a gente produz por uma avaliação de algumas equipes para poder não ter problema, não ter erro, não ter um furo ali que vai... Uma imagem que fica... A gente atenta aos mínimos detalhes. O futebol você tem que estar atento aos mínimos detalhes. Então, assim, a gente fica muito ligado em cada frame do vídeo para saber se não tem alguma imagem que possa comprometer. Não só para a instituição, mas que vai prejudicar a imagem do atleta também. A gente tem muito cuidado com isso. É uma responsa grande.
Muitas vezes cansa mais a cabeça até do que o físico, né? Porque a gente lida muito com essa questão da responsabilidade com o que a gente publica. E vocês já tiveram algum problema com algum conteúdo? Que eu me lembro de cabeça, assim, não. Nossa equipe, a gente tem... É sempre assim, praticamente quando você entra na empresa, você já sabe que assim, você tem que estar muito atento a isso. E até por isso, passa por muitas pessoas. Pra poder todo mundo ter um olhar ali e de repente, mesmo que não seja o cara lá o de cima que vai mandar e dar o ok pra publicar, às vezes o cara fala, viu aqui, ó, Felipe, apareceu essa imagem aqui, essa imagem não é legal da gente colocar. Aí eu, pô, obrigado, cara, valeu. A gente vai lá e edita de novo e coloca no ar. Então a gente nunca teve, assim, problemas muito grandes, não. E todos os jogos você vai? Praticamente todos. A gente tem uma escala, assim, de trabalho também, que é, às vezes, por exemplo, eu tenho que ter folga também, né? Sou filho de Deus, né? Eu tenho filho, eu tenho essas coisas todas pra poder viver um pouquinho também. Em 2021 não teve muito não, porque tava ainda no meio de pandemia, então eu trabalhei em todos os jogos. Mas, geralmente, a gente tem uma escala de trabalho que permite, de vez em quando, a gente ter uma folguinha. Viagem, por exemplo, a gente também faz uma escala para contemplar todas as pessoas da equipe, para todo mundo poder se sentir parte do processo, para poder viajar também, que é um momento muito legal. Você participar de uma viagem com o clube é muito massa. E vocês viajam todos juntos? Você com os jogadores? Sim, a gente viaja junto. A equipe toda junto? A equipe vai junto, fica no mesmo hotel, tudo igual, assim. Nesse ponto não tem muita distinção, não. Quando a gente assiste você lá na Galo TV, a gente nota uma humanização mesmo, assim, dos jogadores. É o meu lado Principalmente forte. O quadro que você faz de visitar a casa do jogador, visitar a família, como se fosse um Netflix ali. Exatamente, a ideia um documentário. Passa por aí. Isso. E eu acho isso muito legal, porque aproxima muito o ídolo. Da gente, do torcedor, né? Principalmente eu assisti a sua visita à casa do Hulk. E falei, gente, ele parece ser muito legal, ele parece ser muito simples. É o objetivo principal hoje do seu trabalho? Mostrar essa conexão entre você, os jogadores. É o que eu mais gosto. Tornar eles pessoas reais, Isso, assim. Exatamente, é o que eu mais gosto, assim. Isso começou em 2018 com uma ideia que eu tive de fazer um quadro que era o Minha História. Na TV Galo ainda. A gente começou, mas lá no CT mesmo, na Cidade do Galo mesmo, entrevistar o jogador e falar quase nada sobre a carreira dele como um atleta. Falar dele como pessoa, como é que foi a infância, como é que foi crescer dentro do mundo do futebol, quais foram as dificuldades que ele passou como ser humano, de estar longe de casa, longe da família. Interessava muito pouco saber o que ele fazia dentro de campo. A gente interessava pelo que ele era como pessoa. Esse foi o Minha História. E nesse ano agora a gente tem investido muito, a nossa equipe toda de produção, nesse que é Um Dia na Vida, né? Que é a rotina do atleta. A gente já fez com a Arana, a gente fez também com o Hulk e fizemos com o Otávio. E vem mais aí, tá, gente? Vem coisa muito boa por aí ainda também. Que é pra mostrar realmente esse lado humano. Porque o jogador de futebol sempre desperta nas pessoas, assim, principalmente as pessoas mais frias, né? Aquela coisa, o cara ganha muito pra isso, então ele tem que fazer isso mesmo. Ele não pode perder esse gol que ele perdeu, ou o goleiro não pode falhar nesse lance porque ele ganha muito, porque ele é rico, porque não sei o que lá. E, assim, tudo bem, eles ganham muito mais do que a maioria da população brasileira. Muito, muito mais, realmente. Mas eles são seres humanos como toda a população brasileira. E eles vão ter... Vai ter dia que eles não vão estar bem com eles mesmos, que... Pô, um filho pode estar doente, a esposa pode estar doente também em casa. Tem problemas pessoais. Com o TPM, né? Existem vários fatores humanos na vida deles. E é isso que a gente quer mostrar, que eles não são essas máquinas que todo mundo acha. Que por trás desse atleta existe um ser humano que não dormiu bem à noite, o filho tava... filho pequeno ainda, não tá dormindo a noite toda... Tem uma série de variáveis dentro do futebol que não pode colocá-los como máquinas. Eles são seres humanos. Na maioria das vezes vieram de infâncias dificílimas, de ter que trabalhar assim, começar com 5, 6 anos de idade, já ajudar pai, já ajudar a mãe em mercado, em feira, né, em engraxate, em muitas coisas para poder levar a comida para dentro de casa. Por isso que no primeiro salário já quer a BM. Muitas vezes já é, né? Porque é uma realidade, assim... Nossa, você vira uma chave... Muito louco isso. E eu fico imaginando na cabeça deles, deve ser difícil mesmo. Terapia? Tem esse recurso lá na Cidade do Galo? É disponibilizado. A gente tem hoje 2 profissionais. A gente tem a Michele e o Patrício. A Michele é funcionária do Galo e o Patrício, ele é da comissão técnica do Milito. Então, assim, sempre que precisam, e se precisarem, eles procuram. Porque a gente tem visto cada vez mais dentro do futebol casos de jogadores assumindo que tem depressão, que tratam depressão. A gente teve o Richarlison da seleção brasileira, que hoje está na Inglaterra, falando há pouco tempo sobre isso, de depressão depois de uma Copa do Mundo, que ele não foi tão bem como gostaria. Então é um assunto que tem deixado de ser tabu. Que bom, né? Que bom que as pessoas hoje falam abertamente sobre saúde mental,
porque o cara não vai conseguir render se ele não tiver com a cabeça boa. Com certeza. Não adianta. Se ele tiver com a cabeça ruim, ele pode ser o craque que for, ele não vai conseguir desempenhar o que ele pode. E deve dar aquela sensação assim, será que essa pessoa que tá aqui perto de mim, que diz que gosta de mim, é meu amigo, é pela grana, Sim. é por mim? Muito, rola Então, muito. acho que Tenho deve dar certeza. essa sensação, Tenho sabe? certeza disso, assim, que no íntimo deles, eles têm uma proteção muito grande, assim, um escudo muito grande com pessoas que estão chegando na vida deles, porque eles devem imaginar isso assim, esse cara aqui só quer aproveitar de mim, só quer pegar dinheiro em cima de mim. Então eles têm esse escudo. E muita gente realmente aparece muito aproveitador. Ah, eu imagino. Tem amigo demais nessa hora, né? Que aparece ali quando tá tudo bem. Com certeza. E aí na hora que não tá bem, cadê? Exatamente. Não tá lá. Em 2021, você já estava na Galo TV. Uhum. Era final do Campeonato Brasileiro, 50 anos Sim. de jejum. Bahia fez 2-0, tudo perdido. Acontece uma virada histórica, o Galo é campeão por 3-2. Qual foi a maior lembrança que você guarda desse dia? Ai, tem tantas lembranças desse dia. Esse dia foi tão importante, assim, na minha vida, sabe? Que tem várias. Eu me lembro que quando tava 2-0, eu ainda tava na tribuna lá de imprensa, lá em cima. Tava com o Gustavo Nicolini, que é nosso analista de desempenho lá no Galo. E eu falava com ele, nós vamos virar esse jogo, nós vamos virar. Mesmo estando 2-0, eu falei, nós vamos virar, vamos virar. Eu acredito. E aí 2-1, beleza, 2-2, eu falei, vai virar. E aí no que vira o jogo, eu falo com ele do lado, que virada épica. E até hoje ele zoou comigo essa palavra, épica. Tudo é épico agora, quando a gente vai falar. Que virada épica, que vitória épica, né? Porque realmente foi épico, foi uma coisa de cinema, foi uma coisa, um filme assim de drama, de emoção, que no final ali acaba um jejum de 50 anos. E eu lembro de descer o elevador lá da Fonte Nova, o estádio na Bahia, lá em Salvador, e ficar ali na beiradinha do campo, todo mundo esperando o momento do apito final do juiz. Quando apita é aquela festa, aquela descarga emocional realmente, aí eu começo a chorar e tendo que filmar ao mesmo tempo e participando daquilo tudo. E aí uma outra coisa legal nesse dia também, porque a gente da Galo TV, pra ir pro jogo, a gente costuma ir antes do time. A gente chega mais cedo, porque a gente tem que produzir os vídeos do pessoal montando ali as camisas no vestiário, fazer imagens do estádio. E nesse dia tinha tanta coisa pra todo mundo fazer, que o pessoal da rouparia, que é quem cuida dos uniformes lá e tal, tava todo mundo muito sobrecarregado. E eu ajudei nesse dia a pendurar as camisas de cada jogador no armário. Então, assim, é uma coisa que, pô, é legal demais de poder contar, assim, que eu vivi isso, né? Então, foi a mão da sorte, né? Com certeza. Deu sorte. E aí depois rola uma resenha, rola uma festa? Não, aí depois foi só festa, né? Depois a gente voltou pro hotel ainda, jantamos e tudo, e aquela farra, festa, e todo mundo em êxtase. E aí pega o avião, voo fretado, né, pra Belo Horizonte, porque tava todo mundo esperando aqui já pra festa na Praça 7. E eu nunca vi um voo tão animado na minha vida, assim. Imagino. Todo mundo praticamente em pé. Tava uma loucura, não tinha como controlar. Tava todo mundo muito feliz, muito eufórico, e cantando, e cantando tudo quanto é tipo de música, de funk a sertanejo e tudo, e rolava muita alegria, muita festa, foi muito legal. E chegar em BH, tá lá em cima no caminhão de corpo de bombeiro, vendo assim, olhando para as pessoas na rua, e vendo assim que realmente era um momento histórico para cada um daqueles ali, que era um momento único, de emoção, muita gente, várias gerações esperando por esse momento, né? Foram 50 anos. 50 anos. Um clube do tamanho do Atlético não pode ficar tanto tempo sem ganhar um campeonato brasileiro. E assim, todo mundo meio que foi uma catarse ali, que todo mundo teve essa descarga emocional, e foi uma festa muito linda. No trajeto todo do aeroporto até lá na Praça 7 foi tudo muito mágico, muito bonito, porque tá tudo gravado aqui. Nesse mesmo ano teve Copa do Brasil e Mineiro. Teve também. Né? Mas teve também a derrota contra o Palmeiras na Libertadores. 0-0 no jogo de ida, no Allianz Parque, 1-1 no Mineirão, aí critério de desempate e gol fora de casa. Exato. Inclusive, meu marido estava assistindo esse jogo, voltou pra casa com uma tromba. Eu entendo ele, tá? Gigantesca. Eu quero entender isso, esses extremos. Como é que vocês lidam com isso, né? Porque acelera muito e desacelera. Você falou que eles tentam achar esse meio termo, né? Mas também você acabou de dizer que tava todo mundo muito eufórico pela vitória. Muito. Como que lida com isso? Ganhar e perder. E mais, o futebol te ensina, você, Felipe, a lidar com isso? Com essas frustrações na sua vida? Ensina. Eu sou um aluno, eu repito muito de ano nessa disciplina, mas ensina, sabe? Eu tomo muita bomba nisso ainda. Essa, por exemplo, a eliminação do Palmeiras foi a mais dolorida que eu tive, assim, dentro do clube. Foi a que eu mais senti. Eu fiquei muito mal mesmo nesse dia, porque era uma semifinal de Libertadores, o Galo com um timaço voando,
E, assim, eu já tava me imaginando em Montevidéu na final contra o Flamengo, que é, porra, um rival gigantesco também no futebol brasileiro. Eu só conseguia pensar nisso. O Galo ganha de 1-0 e tal, e aí a gente toma um gol. E pelo critério de desempate, que um ano depois a Conmebol mudou, que não tinha mais o gol fora de casa. Jura? Mudou? No ano seguinte já não existia mais. Foi até esse ano, até 2021. Que ódio. Aí a gente fica fora. Mas, assim, é triste, mas o outro dia é triste sair trabalhar. Só que você não pode transparecer. Você tem que deixar um ambiente bom pros caras. Porque ainda tinha o Brasileirão e a Copa do Brasil pra ser disputado. Então, se você vai pra trabalhar no dia no CT e tá lá de tromba ou triste num canto, você contamina o ambiente todo dos jogadores. Então, você tem que fingir. Você tá morrendo por dentro, você tá triste pra caramba por dentro, depressão. Mas você tem que mostrar ali que tá tudo bem. Vamos, segue a vida, vamos em frente que vem coisa boa ainda pela frente. E, assim, eu costumo dizer que... trabalhar no Galo é o melhor emprego do mundo quando você ganha, quando tá tudo bem. E o emprego mais difícil do mundo quando você perde e tá numa fase ruim. Porque além do lado do torcedor, na fase ruim, que você fica triste, você ainda perde poder de produzir conteúdo, né? Como é que você vai... Time, sequência de 5 jogos sem ganhar, por exemplo, como é que você vai fazer uma entrevista especial? Vai na casa de um jogador gravar? Faz uma postagem em rede social? A gente fica muito amarrado. O futebol, querendo ou não, ele é muito vinculado a resultados. Não tem como fugir muito disso. Não adianta numa fase ruim você querer ficar fazendo coisas positivas, porque você vai tomar porrada demais da torcida nas redes sociais, no chat, no YouTube, tudo que você fizer, você vai ser cornetado. Então a gente tem que lidar muito com isso. Na alegria, aquela euforia é gigantesca. Só que ela passa muito rápido. Na tristeza, a derrota, ela demora. Você demora a absorver, você demora a digerir e demora a passar por cima dessa derrota. Eu acho que esses dois lados. E o torcedor também fica em cima, fica cobrando. Fica muito, muito, muito. Quando você fica igual ano passado, o Galo chegou a ficar 10 jogos sem ganhar, né? Com o Filipão no comando. Passamos muita dificuldade. Não tinha como produzir nada. Não tinha como fazer nada, nada, nada. Era um momento meio que de se recolher realmente e esperar que a chave virasse. Porque no futebol também não tem... A fase ruim não vai durar sempre também. Assim como a boa também não dura. Mas você tem que ter essa balança, entendendo ali o momento certo de produzir alguma coisa, de dar uma segurada. Eu acho que esse equilíbrio é fundamental. E aí a gente não pode deixar totalmente o lado torcedor falar nesses momentos, né? E às vezes dá vontade de você chegar lá e sair xingando todo mundo, mas não pode. Qual a maior lenda hoje do futebol mineiro? Como assim lenda? O que você chama de lenda? Nome marcante. Um nome marcante? O maior jogador. Não tem dúvida. Givanildo, Hulk... ele é o cara, ele é fera demais, ele é difícil de descrever em palavras assim o Hulk e é difícil de descrever em palavras também o Givanildo, porque tem os dois, a pessoa, que é o que eu falo que é o Givanildo, e o Hulk, que é o jogador. E eu já tive a oportunidade de falar com ele isso, por estar próximo. Eles têm personalidades diferentes? Não, até que não. Mas é diferente no aspecto de você entender aquela coisa que eu falei de humanizar. E eu já falei com ele que eu tenho dificuldade de saber se eu sou mais fã do Hulk ou do Givanildo. Porque o Hulk é um atleta absurdo, é um monstro como atleta, um profissional que eu nunca vi nada igual na minha vida, assim, de dedicação, de talento, de comprometimento, de vontade de ganhar, de competitividade. Mas o Givanildo, o ser humano, também... poucas vezes você consegue conciliar uma pessoa que tenha tanto sucesso e que consiga manter tanta humildade. É um cara super humilde, um cara que tá sempre pronto pra poder fazer o bem pro outro, pra família dele, pras pessoas que precisam. Você vê o Hulk tá sempre envolvido em campanhas sociais, ajudando as pessoas, dando uma atenção especial pra torcedores de todas as idades que seja. A gente vai, por onde a gente vai, todo lugar, ele é sempre o mais cercado, né, por torcedores e tal. E ele faz questão de, tipo, se não dá pra ir um por um, pelo menos, igual a gente teve agora em Vitória, no Espírito Santo, tava entupido a porta do hotel. Não tinha como ele ir um por um, mas ele foi em cada setor onde tinha espaço reservado para torcedor e foi atender a galera, assim, com a mesma boa vontade, tirando foto e autógrafo e tudo. E ele não se furta, assim, de atender as pessoas que gostam dele, as pessoas que admiram ele. Ele é um baita de um atleta e ser humano. E a conexão que ele tem com as crianças, né? É impressionante. É muito legal. Meu filho imita, Não, é impressionante. É uma criança, é impressionante como que a criançada gosta. Eu acho que a criançada, claro, associa ao Hulk o personagem, realmente o super-herói, né? Ele não é verde, mas ele é um cara forte, é um cara que tá sempre ali bravo dentro de campo, no sentido bom, né? De querer disputar e tudo. Passa muita energia no trabalho dele. Então acho que a criançada vê no Hulk verde lá dos quadrinhos o Hulk do Galo, o jogador.
Então isso eu acho que é fundamental, assim, para essa empatia também que ele tem com a torcida mirim, digamos assim, as crianças do Galo. Eu sou suspeito por falar dele, Um beijo, ele é Hulk. demais, ele é Deve demais. assistir, com certeza. E eu não fujo quando me perguntam. Pra mim, a gente tem vários grandes ídolos na história do Galo, vários jogadores geniais que passaram pelo Galo, mas pra mim, o Hulk, ele é o maior jogador da história do Clube Atlético Mineiro. Eu não tenho o menor problema de falar isso. Não é porque eu trabalho com ele, não é porque eu conheço ele, mas ele, pra mim, ele é o maior de todos. Qual o seu maior sonho profissional? O maior sonho profissional? Cobrir um título da Libertadores do Galo. E depois ir cobrir o Mundial. E é com Galo esse sonho? É com Galo. Com Galo. Eu já realizei meu sonho profissional, assim, como jornalista, sem ser trabalhando no clube, que foi cobrir Copa do Mundo, né? Em 2014, eu tava no jornal O Tempo, e aí eu tava na equipe de esportes que cobriu a Copa do Mundo aqui no Brasil. Talvez tenha o sonho de cobrir uma Copa fora do mundo, talvez. Uma Copa do Mundo fora do Brasil. Mas foi uma oportunidade maravilhosa, um sonho realmente pra quem ama futebol, pra quem ama jornalismo, trabalhar numa cobertura de Copa do Mundo. Foi muito legal, o jogo de Brasil, o jogo de Argentina, com o Messi no Mineirão, o Brasil lá em Brasília, eu fui. O Brasil tomando 7-1 da Alemanha, eu tava lá também trabalhando. Então, assim, foi um momento bem marcante profissionalmente no lado jornalismo de imprensa, digamos assim. Com o Galo é esse, de estar na final de Libertadores, ganhar e disputar um Mundial de clubes. O Rodrigo Caetano, você tinha contato com ele? Tinha Ele muito foi contato. Pro CBF? Foi pra CBF. Você almeja isso pra sua vida, CBF? É difícil, assim, na minha posição, jornalista, eu não vejo muito o mercado se movimentando tanto nessa área. Mas é claro que, tipo assim, eu entendo muito, Rodrigo. Quando você vê uma convocação de seleção brasileira, é um convite irrecusável. Então, assim, se chega, sei lá, uma seleção brasileira, a CBF, o Rodrigo tá lá hoje, né? Ô, Felipe, quero que você venha trabalhar aqui na CBF TV, ou na assessoria de imprensa da CBF. Eu falo que você balança um convite desse de seleção, onde você tá com o que há de elite no futebol mundial, tá sempre em amistosos internacionais. Imagina você trabalhar na seleção brasileira, na CBF, durante uma Copa do Mundo. Deve ser uma coisa fantástica. Então, esse, com certeza, é um convite que é difícil de recusar. Se existir, a gente vai avaliar. A gente vai pensar bem, Rodrigo. com carinho. E agora chegou o momento de stalkear o meu convidado. Vamos Como lá. que funciona, gente? Sabe quando você tá na sua casa de forma despretensiosa, que você pega o celular e vai fuçar a vida dos outros? Eu vou fazer isso agora no Instagram dele, Deixa eu ver se com não tem ele na nada minha errado. Tô frente. brincando. E aí, tudo que eu quiser saber, eu vou perguntar. Vamos Então, lá. eu vou começar pela bio dele. Vamos lá. Ele Ih, colocou essa assim: bio ficou legal. trabalho no Galo e todo mundo me pede. Camisa autografada, ingresso, visita ao CT e vídeo do ídolo. Todo mundo te pede as coisas? Todo mundo me Que pede. saco. É muito pedido, é muito pedido. Como é que você lida com isso? Assim, eu entendo que as pessoas têm a necessidade de estar mais próximo um pouco do ídolo, de querer ganhar um presente, de querer visitar o CT. Assim, tem dias que realmente você tá com tanta coisa na cabeça que você acaba, tipo assim, nossa, eu tô recebendo pedido demais disso. Mas na maioria das vezes eu entendo. E sim, se eu consigo atender, eu atendo. Aham. Tem até um vídeo que eu brinco assim, eu falo, gente, não fica bravo comigo, não. Se eu conseguir, eu atendo o pedido. Mas se não der, não fica bravo, porque é muito realmente pedido. É. É Porque caminhar senão você vai autógrafo em ficar camisa. Só pedindo por conta coisas disso. também pra outras eu me pessoas. desgasto dentro do clube É. também. Né? Eu tenho que pensar nisso. Não posso ter esse desgaste também de ficar pedindo as coisas pros atletas toda hora. Eu não peço nada pra mim, assim, sabe? Nem pra minha família, pro meu filho, pra minha mãe. Eu não peço. Então, só que sim, chega alguns pedidos que sensibilizam demais a gente. De criança, de pessoas que estão passando um momento difícil de alguma doença. Tá num hospital, tratamento pesado. Ah, tem casos e casos, Tem casos né, e casos. Eu avalio muito isso, assim, casos e casos. Então, assim, o cara, às vezes, um vídeo desse de um jogador pode dar um ânimo pro cara continuar o tratamento, que vai dar a ele mais tempo de vida. Com certeza. Então, nesse ponto, eu sou muito sensível. Isso aí me derruba. Isso me faz... Agora você que não tem nenhuma causa nobre, para de encher o saco da gente, viu? Não fica pedindo tantas coisas, não, que incomoda. Agora eu quero ver um vídeo aqui de Feliz Ano Novo que você foi entregando bombom pra todo mundo. Sim. Me fala um pouquinho, tem jogador lá que é perna, assim, chato? Ou todos são... Eu tenho uma relação muito boa com todo mundo. Muito boa com todo mundo. Graças a Deus, assim. Porque eu preciso também dessa relação, né? Porque eu preciso deles pra produzir os conteúdos da Galo TV. Então, assim, eu tenho, mas eu não forço.
essa relação boa. Eu não fico ali babando o ovo de ninguém. Detesto babar ovo. A relação que eu construo com os caras, ela é natural. É no dia a dia, é uma conversa legal, é depois de um jogo comentar um pouquinho de como é que foi, que ele jogou muito, ou quando ele não foi tão bem, falar, velho, calma, o próximo jogo você vai dar a volta por cima. Então, assim, eu tenho uma relação muito boa com todos os atletas do grupo. E, obviamente... Nunca tive problema com nenhum, desde 2016. E, obviamente, deve ter alguns que você se conecta mais por afinidade e outros menos, Sim, né? Sem dúvida. E tá tudo bem. Tudo Mas hoje não tem nenhum jogador, assim, arrogante, que distrata as pessoas? Não vejo, não, de jeito nenhum, pelo contrário. Eles têm, inclusive, um carinho muito grande com todos os funcionários. A gente costuma brincar lá dentro que é a família Galo. A gente chama, ei, família Galo, bom dia, família Galo. Todo mundo meio que entende que é uma família. Por quê, Gabi? Porque muitas vezes a gente passa mais tempo lá ou em viagens do que com a nossa própria família, do que na minha própria casa. Então, assim, a gente tem que ter esse ambiente saudável, ambiente de família. E, graças a Deus, tem dado muito certo. E eles podem comer chocolate? De vez em quando, né? Não é sempre. A alimentação é toda equilibrada, tem e na hora que eu fui fazer, por exemplo, essa trend do bombom, né? Eu fui no nutricionista nosso e pedi autorização pra poder Sério? fazer. Sério? Jura? Eu tenho muito cuidado com essas coisas pra não causar nenhum tipo de problema interno. Eu tenho muito cuidado. Então eu falei com ele, Evandro, nosso nutricionista, posso fazer a brincadeira? É um bombonzinho só, não tem problema nenhum. Ele, não, pode fazer. Eu não sei se a sua nutricionista vai liberar, mas tem um presente pra você aqui. Eu gosto de presente, hein? Que é um chocolate. Ainda mais chocolate, pra quem não gosta de chocolate. Copenhagen, que veio lá da Copenhagen Itabira pra você. Linda. Nossa, obrigado. Pra você degustar. Você sabe que o chocolate da Copenhagen é maravilhoso. Nossa, você já provou? O chocolate é um chocolate top, nobre. Também é uma delícia. Copenhagen é sinônimo de qualidade. Isso mesmo. Não tem erro. Então eu queria aproveitar esse momento e agradecer a Camila e Lucas da Copenhagen Itabira, que mandaram um presente pro nosso convidado, pro Felipe. E se você não sabe o que vai dar de presente, porque é uma excelente opção de presente, Ótima. né? É atemporal. Não tem erro. Não tem erro. Se você tá com dúvida e não sabe se vai dar presente, eu não sei se eu posso comprar um perfume, ou uma calça, um sapato, tá com dúvida, chocolate. Não arrisque. E chocolate Copenhagen é um chocolate nobre, maravilhoso. Pelo amor de Deus, gente, chocolate parafinado não dá. Então de tem jeito que ser nenhum, Copenhagen. Você tá com vela, aquilo lá não dá, não. Tem que ser da Copenhagen mesmo, que é chocolate de qualidade. Aí depois você degusta, fica à vontade. E eu espero que a sua Nutri não brigue comigo. Você tem nutricionista. É o Evandro, que é o nutricionista lá do Galo. Ele faz também a minha dieta. Me perdoa, viu? Personal também não vai implicar, não. Isso aqui a gente resolve depois. Então ótimo. Não tem então problema. Ótimo. Obrigado, Gabi. Copenhagen Itabira. Um beijo pra vocês. Voltando a stalkear o meu convidado, vamos lá. Deixa eu ver o que mais que eu quero saber dele. Você tem um filho. Tenho. Ele é sua cara. Parece. Quantos anos ele tem? Ele vai fazer 12 agora em junho. Olha o sorrisão do papai como é que fica. E ele gosta dele, né? de futebol? Ele gosta de futebol. Ele não gosta tanto quanto eu gosto. Mas ele gosta demais do Galo, ele acompanha algumas coisas comigo, ele não tem muita paciência, assim, sabe? Pra poder acompanhar um jogo inteiro e tudo, mas ele, de vez em quando, eu arrasto ele pra ir comigo quando eu tô de folga. E ele treina? Ele faz escolinha de futebol? Não, ele gosta de boxe. Sério? Ele gosta de fazer boxe, ele é bruto. Jura? Ele gosta de fazer aula de boxe. E desenho também, ele gosta de fazer aula de desenho. Ele tá fazendo também. E você só tem ele? Só tem ele, só o Fábio. Filho. E você tem vontade agora. de ter mais? Você tá solteiro, né? Tô solteiro agora, tô solteiro. Gente, olha, se você tem interesse em arrumar uma namorada... Vamos ver, né? Na época do Silvio Santos, na época do Silvio Santos eram cartas. Hoje é direct. Se você tiver interesse em conhecer melhor o Felipe, manda um direct pra gente. A gente encaminha pra ele. Vamos arrumar uma namorada pra ele. Mas você tem vontade de ter mais filhos? Eu ainda tenho assim, essa vontade de ainda ter... Pelo menos mais um. Eu fico falando uma, porque é aquela coisa, né? Menininho, papai, xodó e tudo, mas se for outro menino também, não tem problema. Vamos curtir a vida. Aí a gente vê o que vai estar reservado ainda. Tem um vídeo aqui do Galão. Eu sempre tive curiosidade de saber quem é o Galão. Não podemos falar. Mas é uma pessoa só? É sempre a mesma pessoa? Atualmente é uma pessoa só. Já teve uma época que eram 3, faziam um revezamento. Eu acho que, se eu não me engano, Não, atualmente eu só lembro de ter uma pessoa que faz o Galo Doido. E aí ele coloca a roupa e começa... Sim. Porque se for mais de uma pessoa também, as pessoas têm personalidade, né? Exatamente. Vai ficar diferente. Assim, vai ficar você vai diferente. ver que não é a mesma coisa. Mas já teve mais personagens, assim, mais pessoas que vestiram de Galo Doido. Mas é sempre aquela coisa de preservar a identidade secreta do super-herói. Depois descobriram, né? Descobriu? Descobriram quem era o Louro José. Não, o Galão não. Não, Galão não. Galão não. Até hoje não.
A gente fica sempre com cuidado, né? Imagina o jogador vai lá, alguém vai lá e tira a cabeça do galo doido. Ah, mas será? Não acontece, não aconteceu até hoje, E não. aquela roupa é quente, não é? É quente. Você já vestiu a roupa? Não, é uma sugestão boa, hein? Viver um dia de galo doido aí, dá ó. pra você gravar alguma coisa. Dá pra fazer. Boa sugestão de pauta de conteúdo, viu? E tem uma foto sua aqui no carnaval. Tenho agora, adoro carnaval. O que você gosta de fazer assim nas horas vagas, quando você não tá trabalhando? Eu adoro ir num pagode. Sério? Adoro ir num pagode. É meu bem ponto a ver fraco. com o jogador. Muito a ver. Eu acho que assim, até pelo ambiente sempre que eu frequentei, né, de futebol, essas coisas desde muito cedo e tudo, o pagode sempre é uma coisa que eu gosto de sertanejo também, né, mas o pagode ultimamente, nessa fase de solteiro, então é o pagode que me conquista, assim, é onde eu vou mais. Adoro. E os jogadores, eles têm uma vida limitada com relação a isso, Muito. né? Eles não podem. Muito. Poder pode, né? Mas tem que ter um cuidado, né? Sim, e depois das redes sociais passou a ser mais difícil ainda. Antigamente, quando o celular não tirava foto ainda, essas coisas, a gente tinha muito jogador Dava na pra noite. viver. Tinha muito jogador na noite. Mas depois do celular com câmera, aí diminuiu muito. E eu acho também, Gabi, que os jogadores hoje eles estão muito mais conscientes de que o corpo deles é o instrumento realmente de trabalho. Então ele precisa de uma noite de sono adequada. O futebol tá cada vez mais físico, necessita do cara estar bem condicionado, dormindo bem. Então ele sabe que uma noite mal dormida pode comprometer muito o trabalho dentro de campo. Antigamente a gente via muito... Chegava dezembro, férias, aí o jogador soltava a perna, né? Ia, bebia, comia à vontade e voltava em janeiro pra pré-temporada. Mal, né? Aquela ressaca gordo. pesada. Igual a gente, quando a gente sai no outro dia, pesado. a gente tá cansado. Hoje, os caras treinam até nas férias. Claro que eles têm os momentos deles ali de lazer, tomam a cervejinha, o vinho que eles gostam também, mas eles sabem que eles têm que treinar, não pode ficar parado durante muito tempo, porque senão vai comprometer demais a performance, né? A obra da Arena você cobriu também tudo, né? Cobri, desde o comecinho. Ih, cheguei a atolar na lama lá. Acho que tem foto. Tem o galão aqui de engenheiro. Tinha uma foto minha, não sei se eu arquivei, mas tinha uma foto minha que eu tava com a lama até no meu joelho quase, assim, ó. Foi um perrengue. E ficou lindo demais, né? Nossa, ficou maravilhoso. A gente visitou lá, porque abriu, né, pra visitação. Sim. Ficou muito lindo, ficou muito incrível. É a arena mais moderna, né, mais tecnológica que a gente tem hoje na América Latina. Tá muito bonita, realmente. E tenho certeza que o Galo vai ser muito feliz ali dentro, porque realmente vai virar um caldeirão, principalmente Libertadores aí, que é a minha vontade, que eu tô falando assim, né, de sonho, eu acho que a arena vai ser muito importante. E tem uma foto sua aqui correndo, evoluindo. É uma coisa que eu tenho... Você gosta de correr? Eu comecei a desenvolver no final do ano passado isso, assim. Eu tava bem, tipo, acima do peso, aí eu falei, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso começar a perder peso e tudo. E a corrida me ajudou muito nesse processo. E não só pra perder peso, mas pra cabeça também. Faz muito bem pra saúde mental. Um momento que você tá ali com você mesmo, ou ouvindo uma música. E gosto muito de participar dessas corridas que tem com alguns patrocinadores, né? Que a gente tá tendo muito em BH, aqui na Pampulha até. E gera essa competitividade também, né? De querer baixar seu tempo, melhorar seu tempo, fazer 10 km em menos tempo. Eu sou muito competitivo, eu gosto pra caramba. Então eu tenho praticado aí a corrida também. Qual é o seu signo? Eu sou canceriano. Canceriano? Sou. Nossa, quer que eu fale como é que eu sou, não, né? Pode falar. O canceriano, ele só leva ferro, né, velho? O canceriano, ele é romântico, ele é dramático. Nossa, ele sofre mais do que tudo, ele chora. Tempestade em copo d'água. Tipo isso. Não devia nem ter falado, já que a gente tava falando aqui agora de arrumar uma namorada, ninguém vai querer agora um canceriano, tá vendo? Estamos chegando próximo ao fim. E agora, a gente vai pro quadro Responda Direct. Que é assim, é o bate-bola. Eu vou falar uma palavra e aí o que vier à sua mente você devolve pra mim. Tá. Tem que ser rápido. Jornalismo. Paixão. Futebol. Amor. Galo. Amor e paixão. Vitória. Alegria. Eu me sinto irritado quando... Alguém mente pra mim. Eu me sinto realizado quando... Quando eu sei que eu tô fazendo as coisas corretas, seja na parte profissional ou na parte pessoal. Um sonho. Profissional é o que eu falei, ganhar Libertadores trabalhando no Galo. Um medo. Medo de que aconteça alguma coisa ruim com meu filho. Uma inspiração. Uma inspiração... Minha mãe. Um ranço. Um ranço? Ai... Um ranço... gente que não sabe o que é da vida. Um lance marcante.
Um lance marcante, eu vou colocar o título brasileiro lá contra o Bahia. Eu amo ser pai por quê? Porque sempre foi meu sonho ser pai. Felipe Ribeiro por Felipe Ribeiro? É um cara muito humano, um cara muito simples, que gosta das amizades, que é muito trabalhador, muito dedicado e que busca cada dia ser melhor e tá sempre no caminho do bem. Eu gosto muito dessa frase, no caminho do bem. Concordo com você. Adorei te conhecer. Obrigado, Você tem adorei uma também. energia muito incrível. Que Eu massa. te desejo todo Você sucesso do mundo. Já acompanhava o seu trabalho aí pelos bastidores. Foi um prazer te conhecer. Não, foi um prazer, Gratidão. Gabi. Obrigado demais pelo convite. Obrigada, adorei estar com você nesse muito. bate-papo também. Foi muito massa. Energia lá em cima. E poder trocar ideia assim com pessoa que também você vê que é do bem é muito legal. Adorei. Obrigada, viu? Obrigado E você. agora é seu momento. Você pode aproveitar para poder mandar um beijo, deixar suas redes sociais. Então, vou mandar um beijo pro meu filho, né? Pro Fábio, que é o meu xodózinho, meu amor, o amor da minha vida. Vou colocar ele pra assistir, né? Que ele é tudo pra mim, assim, na minha vida. E rede social é Felipe Ribeiro 5. O Ribeiro, né? O B é com dois Bs. Tamo crescendo lá, viu? E como que a gente acha Galo TV no YouTube? É só digitar Galo TV. Galo TV. Só digitar Galo TV que tá lá. Pro torcedor se inscrever, pra poder compartilhar, deixar o like, ativar o sininho da notificação, que é muito importante. E aí a gente consegue acompanhar também os jogos por lá. A gente não tem direito de transmissão, Aham. mas a gente sempre faz um pré-jogo muito caprichado, com imagem de bastidor, do vestiário. A gente acompanha o ônibus lá do CT até a Arena MRV. Tem todo um conteúdo muito legal que a gente disponibiliza pro torcedor. E é muito tempo antes do jogo. Então fica aquele período antes ali que o torcedor tá meio tenso ainda. Assiste lá na Galo TV que você vai aliviando um pouquinho a tensão antes da hora. Isso aí. Recado dado, então. Obrigada Isso aí. por tudo, viu, Obrigado Felipe? você, Gabi. E agora eu queria agradecer aos patrocinadores que fazem o projeto Pode Stalkear acontecer com essa grandiosidade toda. Eu queria agradecer a Iagas Boutique, responsável pelo meu look, lindo, maravilhoso, na paleta de cores do Galo. Queria agradecer a Nayara Bijus, responsável pelos meus acessórios, Estúdio Lícia Velar, produção cabelo e maquiagem. Eu venho lá de Itabira pronta, gente. Eu fiquei pronta 10 horas da manhã, tô impecável até agora. E Copenhagen Itabira, responsável pelo presente do meu convidado. Um beijo pra vocês, fiquem com Deus. Até a próxima. E, Felipe Ribeiro, você sabia que esse podcast é o podcast que revoluciona? Por quê? Porque tudo que todo mundo quer saber e não tem coragem de perguntar, eu pergunto. Deixa Você vai bem nas comigo. perguntas. Um beijo, até mais. Tchau, tchau.